Isso é Vasco, meus amigos. Isso é Vasco. Isso é Vasco da Gama. E esse é o Vasco que a gente gosta de torcer, que a gente cresceu torcendo, em jogos grandes, em jogos decisivos, se impondo. Hoje deu orgulho de torcer pelo Vasco, de assistir uma partida do Vasco. Acho que ninguém imaginava que o Vasco fosse se classificar com tamanha facilidade hoje no Paraguai contra o Olímpia. Eu esperava um jogo mais difícil. O ataque do Vasco, que vivia uma seca de gols, hoje marcou 4. Eu acho que nem o mais otimista dos vascaínos esperava uma goleada hoje. E, bom, mostra a força dessa camisa, né? A força da camisa do Vasco da Gama, que tem que ser respeitada na América do Sul. E seguimos vivos na Copa Sul-Americana, e o resultado de hoje é importante também para dar moral na luta contra o rebaixamento. A gente não pode esquecer do Campeonato Brasileiro, de como o Vasco está complicado na tabela, mas a gente falava sobre isso no pré-jogo, né, durante a semana, que uma vitória hoje seria importante para dar moral, para recuperar a confiança visando até o Campeonato Brasileiro. E saiu melhor do que a encomenda, né? 4-1 fora de casa, dá muita moral para a sequência da temporada. Você, meu amigo vascaíno que está feliz com a classificação, já deixa logo o like, que é muito importante. Deixa o like aí pra ajudar, já deixa aqui no comentário pra você quem foi o melhor hoje na partida, deixa aí no comentário se você quer enfrentar o River Plate ou se você quer enfrentar o Santa Fé, só na semana que vem, né, que vai ter o jogo de volta. O jogo de ida ficou 0-0 lá na Colômbia, o River joga em casa e, enfim, é o favorito nesse duelo. E Vasco classificado, né? Vamos fazer aquele brinde pra comemorar? Tô aqui tomando até um drinkzinho, ó, pra comemorar hoje. Vambora! Vamos que vamos. Pior que hoje ainda é quinta, né? Hoje ainda é quinta, amanhã é sexta-feira. Não dá pra exagerar, não. Vai ser só esse. Mas durante o jogo já bebi uns 3. Mas tá bom. Vasco classificado, é isso que importa. E, meu amigo, ninguém esperava um 4-1 hoje, né? Ninguém esperava um 4-1 hoje. O jogo começou com o Vasco bem, com o Vasco indo pra cima do Olímpia, com o Vasco se impondo, sem sentir, né, aquela pressão de 40 mil torcedores do Olímpia lá no estádio. Só que no momento que o Vasco estava melhor na partida, o Vasco perdeu oportunidades ali no início, né? Uma com o DVD, outra com o Andrés Gomes, que sai na cara do goleiro e não consegue finalizar. E no momento que o Vasco estava melhor na partida, o Olímpia faz 1-0, num chute de uma rara felicidade, né, do jogador do Olímpia, chuta lá praticamente do meio da rua e a bola vai no ângulo, sem chances ali pro Léo Jardim. E confesso pra vocês, quando o Olímpia abriu 1-0, o Olímpia foi pra cima, parecia que o Olímpia estava mais perto do segundo gol do que o Vasco de buscar o empate. E ali, eu sinceramente achei que ia azedar, meu amigo, que o Vasco não ia ter força para reverter o resultado, muito por conta da fragilidade ofensiva do Vasco, né? Um time que nas últimas 3 partidas não marcou gols, né? Então, não imaginava que o Vasco ia conseguir reverter até com certa facilidade. Mas, enfim, no momento que o Olímpia estava dominante no jogo, estava melhor na partida, aí aconteceu o contrário. O Vasco chega no gol do empate com um gol de Thiago Mendes, que comemorou daquele jeito assim, né? Tapando os ouvidos, dando uma resposta ao que aconteceu durante a semana, toda aquela polêmica, né, por ele não ter cumprimentado o Neymar, que virou pauta ali na imprensa esportiva, muita covardia até em cima do Thiago Mendes, de muita gente, enfim, crucificando o cara, e uma coisa que não era nem para ter sido pauta, né? Ele não é obrigado a cumprimentar ninguém. Se ele não gosta do Neymar, o Neymar não gosta dele, por que um tem que cumprimentar o outro? Vida que segue, né? Mas virou pauta aí na imprensa esportiva, ele foi bastante apedrejado, principalmente pelos ex-jogadores que hoje são comentaristas. Então eu imagino que o Thiago Mendes tenha tido uma semana difícil, e hoje fez o gol ali, saiu de certa forma desabafando, gol que recolocou o Vasco na partida. E bom, daí em diante o jogo continua aberto, né? O jogo continua aberto com chances para todos os lados, poderia acontecer qualquer coisa, o Olímpia teve chance do segundo, o Vasco também, e aí começou a brilhar o ataque vascaíno, né? Que ninguém imaginava que o ataque do Vasco fosse ter uma noite como teve hoje. E o DVD, que foi uma escolha do técnico Pedro Emanuel para começar hoje como titular, o DVD faz ali o segundo gol vascaíno, deixando o Vasco em vantagem ainda no primeiro tempo, o Vasco indo ali para a segunda etapa com essa vantagem de 2-1, e aí foi muito importante, né, o Vasco ir com esse 2-1 para o intervalo, porque dava mais tranquilidade e colocava mais pressão em cima do Olímpia, que teria que vir
pro tudo ou nada no segundo tempo e naturalmente daria mais espaço ao Vasco da Gama. E foi o que aconteceu, né? No segundo tempo, o Vasco começou em cima de novo do Olímpia. Eu acho que ali nos primeiros 10 minutos, o Vasco teve 3 oportunidades de fazer o 3-1 e praticamente matar o jogo, né? Teve uma com o Adson, que finaliza fraco. Teve uma outra com o Cauã Barros, né? Uma chance clara de gol. E não me lembro qual foi a terceira, mas eu lembro que teve uma terceira chance que o Vasco também desperdiçou ali. 3 oportunidades em 10 minutos de fazer o 3-1 e não conseguiu. Mas aí depois o Adson, né, que fez mais uma vez uma boa partida, o Adson faz ali o terceiro gol do Vasco, um belíssimo gol de fora da área, né, chutando colocado, sem chance ali pro goleiro. E esse 3-1 dá muita tranquilidade pro Vasco, né? O Vasco dali em diante pôde administrar o jogo sem correr muitos riscos. E enfim, o jogo ficou muito favorável ao Vasco a partir do 3-1. A gente ainda leva um susto que o Olímpia chega no 3-2 e ali, se o gol fosse confirmado, provavelmente seria um sufoco danado até o final, porque o Olímpia ia se lançar totalmente pra frente e seria ali uma pressão gigantesca em cima do time do Vasco, mas o gol foi anulado por conta de uma falta no Léo Jardim, uma falta claríssima, né? Foi muito falta no Léo Jardim. O Léo Jardim até sai mal do gol, mas o atacante do Olímpia fez a falta. E aí no VAR, né, o gol foi anulado. A chateação nesse lance, né? Enfim, é que o Thiago Mendes ali pressionando o árbitro para poder ir no VAR, reclamando. O Thiago Mendes acabou levando o terceiro cartão amarelo e com isso ele tá fora da primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana, seja com o River Plate ou com o Independente Santa Fé. A notícia positiva é que o Sousa para esse jogo já vai poder ser inscrito, né? Tanto ele como o Colídio. Mas o Thiago Mendes, capitão do Vasco, tá fora desse jogo pelo terceiro cartão amarelo, um cartão que eu achei injusto, né? Porque ele como capitão tem o direito de falar ali com o juiz, mas o juiz acabou amarelando ele. Enfim, aí o gol foi anulado, esse 3-1, esse 3-2, né? Voltou para 3-1 e aí foi uma ducha de água fria em cima da equipe do Olímpia. E aí, meu amigo, para finalizar, o quarto gol veio de um jogador que vinha sendo muito criticado, inclusive por mim, por todos vocês, né? A gente não vai usar de hipocrisia aqui. O Spinelli marcou o quarto gol de cabeça. E, enfim, que esse gol sirva para o Spinelli recuperar a confiança, para ele, enfim, ser uma peça útil nesse elenco do Vasco da Gama. Eu acho que ele não pode ser o titular do Vasco, mesmo com gol hoje, não pode ser o titular do Vasco. O Vasco tem que buscar um centroavante para chegar no momento bom, ser o finalizador, ser o matador, mas o Spinelli ser uma opção ali para o segundo tempo, como foi hoje. Entrou no segundo tempo, fez o seu golzinho. Enfim, a gente sempre torce, né, para que os jogadores que estão no Vasco desempenhem bem, façam boas partidas, façam gols e que esse gol dê confiança aí para o Spinelli na sequência da temporada. 4-1 classificado. Parabenizar aqui o Pedro Emanuel, treinador do Vasco, que levou a Sul-Americana a sério, botou ali a força que dava máxima pra gente, consegue essa classificação. É um treinador que conseguiu dar um jeitinho nesse time do Vasco. O Vasco ainda peca pela falta de qualidade do seu elenco, mas é nítida a melhora, né, do time com o Pedro Emanuel. E seguimos vivos nas Copas, meus amigos. Apesar de muito mal no Campeonato Brasileiro, o Vasco tá aí, vivo na Copa Sul-Americana, nas quartas de final e nas quartas de final também da Copa do Brasil contra o Vitória. Agora, diretoria, mete uma promoçãozinha de ingresso aí pra gente lotar o Maracanã contra o Vitória. Vamos que vamos? É isso, meu amigo. Tá feliz com a classificação do Vascão? Deixa o like, que é muito importante. Se inscreva. Vamos que vamos. Que venha o River Plate, que venha o Santa Fé. Vamos pra cima e vamos tentar buscar essa classificação pra semifinal. Muito bom ser Vasco. Vitória maiúscula. É isso. E até a próxima. Fui.